Há algo dentro do homem moderno que está morrendo, silenciosamente, lentamente, como uma vela consumida pelo próprio fogo. Não é o corpo, é a espinha, é o espírito, é o homem que caminha entre nós, com olhos baixos, buscando aprovação como um cão esfomeado por migalhas de validação. Um homem que, antes de agir, pensa: será que ela vai gostar? Será que eles vão aceitar? Um homem que trocou sua essência por conforto, que negociou sua autonomia por sorrisos vazios. Um homem que está permanentemente de joelhos. Vivemos em um tempo onde a masculinidade é suspeita, onde o instinto é domado e onde a independência emocional virou sinônimo de frieza. O homem que ousa dizer "não preciso da sua permissão para viver como acredito" é rotulado de tóxico. Mas há uma verdade irrefutável que atravessa os séculos. O homem que precisa ser amado para agir nunca será livre. Ele será, no máximo, um servo com algemas de seda. Napoleão Bonaparte disse: a coragem não é ter a força para continuar, mas continuar quando você não tem forças. Mas como um homem sem identidade pode continuar? Como pode um espírito, condicionado a buscar a aprovação, erguer-se diante das tempestades da vida? Ele não pode. Porque está envenenado por dentro, porque entregou a chave do seu valor a mãos alheias. A raiz desse problema está nas profundezas da mente. Desde jovem ele é treinado, não ensinado, mas condicionado a agradar. Seja bonzinho, não cause problemas, faça tudo certo. Cada tapinha nas costas vem com uma coleira invisível, cada elogio, um contrato não verbal. Continue nos entretendo, continue nos servindo, continue nos agradando. E ele aprende que ser amado é mais importante que ser verdadeiro, que ser aceito é melhor que ser forte, que o sorriso dos outros vale mais do que sua própria convicção. Mas o mundo real, o mundo brutal, não respeita homens agradáveis, respeita homens autênticos, homens que têm algo dentro de si que não está à venda. Henry Ford não construiu uma revolução perguntando se suas ideias seriam bem-vindas. Walt Disney não criou um império esperando a aprovação de críticos. Abraham Lincoln não manteve a nação unida sendo diplomático com seus opositores. Eles foram criticados, ridicularizados, sabotados. E ainda assim, caminharam. Porque estavam de pé. Porque sabiam que o valor de um homem não se mede pelas palmas, mas pela firmeza de seus passos. Esse é o primeiro golpe que o homem precisa receber. A verdade nua e crua de que ninguém o salvará. Ninguém o validará o suficiente. Nenhuma mulher o amará da forma como ele quer ser amado, se ele mesmo não se amar com brutal honestidade. A validação externa é uma miragem no deserto. Quanto mais você corre, mais ela se afasta. A única aprovação que sustenta um homem é aquela que ele dá a si mesmo. A aprovação que nasce do cumprimento do seu próprio código. Esse código não é ensinado, ele é descoberto. Ele se revela no silêncio da madrugada, quando você encara seus fracassos e percebe que estava tentando ser tudo para todos, menos aquilo que realmente é. Ele se manifesta quando você finalmente olha no espelho e diz: eu me basto, não porque sou perfeito, mas porque sou real. É nesse momento que a corrente se parte e o homem se levanta. Levantar não é erguer o corpo, é erguer a mente. É mudar a relação com a dor, com o medo, com a rejeição. É entender que o fracasso não é uma sentença, mas uma iniciação. Que a crítica não é veneno, é combustível. Que o fim de um relacionamento não é sua ruína, é seu renascimento. A mulher foi embora? O emprego acabou? Os amigos desapareceram? Bom, ótimo. Queime as pontes, porque o homem que precisa de aprovação precisa perder tudo para encontrar a si mesmo. Essa é a mentalidade que separa os homens dos meninos. A habilidade de caminhar sozinho. De criar uma visão tão clara de quem você quer ser, que nenhum olhar torto, nenhuma rejeição, nenhum ataque seja suficiente para desviá-lo. E essa visão nasce da dor não evitada, mas encarada. A dor de não ser suficiente, de falhar, de não ser amado. Tudo isso é matéria-prima, porque o verdadeiro homem transforma a rejeição em munição. Ele não pergunta: será que vão me apoiar? Ele declara:
Este é o caminho. Sigam-me ou saiam da frente. É aqui que o jogo muda. Quando o homem compreende que disciplina vale mais do que aceitação, que propósito vale mais do que carinho, que clareza de identidade vale mais do que qualquer aprovação. Porque quando o homem tem clareza, ele não negocia, ele escolhe, ele filtra, ele seleciona e, sobretudo, ele lidera. Não porque quer dominar os outros, mas porque domina a si mesmo. Não há nada mais sedutor, mais poderoso, mais raro no mundo atual do que um homem que não está à venda. Um homem que sabe o que quer e não se curva para obtê-lo. Um homem que diz, essa é a minha missão, e não preciso de palmas, só de caminho. Isso é força, isso é liberdade, isso é integridade. E quando ele se move assim, tudo muda. As mulheres o olham diferente, os homens o respeitam em silêncio. O mundo tenta detê-lo, mas já é tarde, porque ele deixou de rastejar em busca de aprovação e começou a andar com firmeza. Ele deixou de viver para agradar e começou a viver para cumprir. Agora ele não está mais de joelhos. Ele é o único em pé. Mas não basta levantar. Não basta erguer a cabeça e dizer que não precisa da aprovação de ninguém. Porque sem clareza, até a força vira caos. O homem que não tem uma visão definida se torna um vagabundo emocional. Livre, sim, mas perdido. A verdadeira liberdade começa quando a mente vê com nitidez onde precisa chegar. Clareza é o farol. É a espada invisível que corta as ilusões. E o homem claro em seu propósito é um exército de um só. O problema é que a maioria nunca para decidir quem realmente quer ser. Vive em modo reativo, como um navio à deriva em um mar de expectativas. Ele quer dinheiro, quer mulheres, quer respeito, mas não sabe por quê, não sabe a que custo. Quer tudo sem definir nada. E nesse vácuo ele se torna frágil, porque tudo pode tirá-lo do eixo. Uma rejeição, um comentário, uma crítica. Mas quando há clareza, não há distração. O homem claro sabe, isso sou eu, isso não sou eu. Ele sabe o que aceita e o que recusa, o que constrói e o que destrói. Ele pode ouvir o mundo inteiro gritar que está errado, mas se estiver alinhado com sua visão, ele permanece firme. Porque visão é mais do que um desejo. É um juramento interno. É um pacto silencioso entre o homem que você é hoje e o homem que você nasceu para ser. E a visão verdadeira sempre exige sacrifício. Você não pode ser tudo para todos e, ao mesmo tempo, ser alguém para si. É preciso abrir mão. É preciso dizer não, com firmeza, sem culpa, sem medo. O homem que busca agradar hesita. O homem que tem visão executa. Ele se torna disciplinado, não por obrigação, mas por honra, porque entende que sem disciplina a visão morre. Sem ação o propósito apodrece. E é aqui que muitos caem. Querem um futuro grandioso, mas têm hábitos pequenos. Querem respeito, mas cultivam covardia. Querem impacto, mas vivem como sombras de si mesmos. A disciplina é o templo onde a masculinidade real é forjada. É no silêncio da madrugada, quando todos dormem, que o homem forte se levanta. Ele treina, ele estuda, ele constrói. Ele não precisa ser lembrado, ele se lembra. Porque o homem que tem um porquê enfrenta qualquer como. Nietzsche disse isso. E a história provou. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de criar a lâmpada. 10.000 vezes rejeitado. Mas sua clareza era mais forte que a dúvida. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de salvar uma nação. Todos tinham algo em comum. Não precisavam de aprovação. Precisavam de missão. E a missão era clara. A clareza gera coragem. A coragem gera ação. E a ação disciplinada gera respeito. O tipo de respeito que não pode ser comprado nem pedido. Apenas conquistado. Mas o respeito mais importante é o próprio. É poder olhar no espelho e saber que você agiu mesmo quando ninguém estava olhando. Que você se manteve firme mesmo quando tudo em você gritava para desistir. Que você foi fiel à sua visão, mesmo sangrando. Esse é o verdadeiro homem. Aquele que não precisa de plateia para viver com grandeza.
que não precisa de aprovação para dizer, esse sou eu, e que não precisa de companhia para seguir adiante, porque aprendeu que a verdadeira jornada é solitária, mas não solitária no sentido de solidão, solitária no sentido de soberania, porque o homem soberano sabe que não pode terceirizar seu valor, e quando esse homem entra em um ambiente, ele não precisa provar nada, porque sua presença já fala, porque sua integridade se manifesta no silêncio, porque sua firmeza desarma, sua clareza impõe, sua energia comanda. Ele não grita, ele não mendiga, ele é. E isso basta. Ele não se ajoelha. Mas o homem não foi feito apenas para resistir, ele foi feito para criar, para deixar marcas, não memórias passageiras. E isso só é possível quando ele descobre, não inventa, mas descobre o seu propósito. Não aquele emprestado dos pais, dos professores, da cultura. Não aquele que tenta caber dentro de um molde politicamente correto, mas aquele que arde no fundo do peito, que se manifesta como um fogo indomável, uma inquietação que não permite descanso enquanto não for cumprida. Propósito não é glamour, é guerra. É carregar um fardo que só você pode suportar. É escolher fazer o que é necessário, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando todos abandonam, mesmo quando tudo parece desmoronar. O homem que encontra seu propósito deixa de viver por prazer e começa a viver por significado. E isso muda tudo, porque o prazer é frágil, desaparece com o tédio. Mas o significado é eterno, ação. É aí que tudo se decide, porque visão sem movimento é ilusão. Propósito sem execução é vaidade. O homem que permanece no campo das ideias, sonhando, planejando, falando, mas nunca age, é apenas mais um artista da procrastinação, um arquiteto de castelos de areia. O mundo não respeita intenções. O mundo se curva diante de quem constrói. E construir exige ação implacável. O tipo de ação que não depende de motivação, que ignora humor, cansaço, clima. A ação de quem acorda às 5 da manhã não porque quer, mas porque precisa, porque há uma guerra sendo travada e ele está no fronte. Essa é a diferença entre o amador e o homem de verdade. O amador espera se sentir bem. O homem age porque é o que se faz. E ponto. Mas até o guerreiro mais disciplinado carrega cicatrizes. Até o homem mais firme é testado pelo caos. E é aqui que a maioria cai, porque não entende a linguagem do universo. Acredita que fracasso é punição, que dor é sinal de erro. Mas a dor não é inimiga. A dor é instrutora. Cada queda é um espelho. Cada perda, um aviso. Cada humilhação, um convite à grandeza. O homem fraco resiste à dor. O homem forte a transforma em disciplina. E nesse processo, nasce algo raro: gratidão. Não a gratidão sentimental de frases prontas e palavras doces, mas a gratidão selvagem, aquela que olha para a adversidade e diz, obrigado por me forjar, que agradece pela traição, pelo abandono, pela falência, porque entende que cada golpe o aproximou do núcleo, que cada perda arrancou um pedaço que não era essencial, e que agora, mais leve, mais puro, mais afiado, ele está pronto. Gratidão não é comodismo, é honra. É reconhecer que tudo teve um propósito, que nada foi em vão, e que mesmo quando parecia que o mundo estava desmoronando, na verdade, estava se reconstruindo ao seu redor. E a única condição para que tudo fizesse sentido era não desistir. É aí que entra a resiliência, a capacidade de voltar, de se reerguer, de renascer. Não como o mesmo homem, mas como um homem novo, mais forte, mais frio, mais centrado. A resiliência é o aço da alma e não é forjada no conforto. É forjada quando tudo parece perdido, mas você ainda respira, ainda caminha, ainda luta. Thomas Edison foi chamado de louco. Ford foi ridicularizado. Lincoln foi atacado. Todos caíram, mas todos voltaram. Porque tinham algo que não pode ser ensinado: a recusa em permanecer no chão. E é isso que define o homem verdadeiro. Não o que nunca falha, mas o que nunca se entrega. E então, quando o tempo passa, o mundo muda, o cenário muda,
Mas aquele homem permanece, não como espectador, mas como referência, como rocha, como símbolo, porque ele não viveu para agradar, ele viveu para cumprir. E agora não precisa mais de aplausos, porque a própria vida ecoa sua força. O mundo se curva não diante da beleza, da riqueza ou da fama, mas diante da firmeza, da consistência, daquele que viveu em pé, mesmo quando tudo tentou dobrá-lo. E é aí que está a vitória. Não nas conquistas externas, mas na certeza inabalável de que em um mundo que tenta fazer de todos os homens domesticados, você foi selvagem, você foi livre, você foi inteiro, você foi um homem de pé. E então chega o momento, o ponto em que o homem olha para trás, não com saudade, mas com lucidez. Ele enxerga as ruínas, os caminhos que tentou seguir para agradar, os papéis que representou, os sorrisos falsos, as palavras que disse só para ser aceito, os pedaços de si que vendeu barato em busca de aplausos. E ali, de pé sobre os escombros da própria fraqueza, ele entende. Nunca foi sobre os outros, sempre foi sobre ele, sobre se trair ou se honrar. Porque todo homem, em algum momento da vida, precisa fazer uma escolha silenciosa. Ninguém está olhando, ninguém vai bater palmas, mas ela define tudo. É a escolha entre continuar se curvando. Se torna perigoso. Não violento, mas incontrolável. Não destrutivo, mas inquebrantável. Ele já não negocia seus princípios. Ele já não pede permissão. Ele já não abaixa a cabeça. E o mais irônico e mais belo é que no momento em que ele para de buscar aprovação, ele passa a ser respeitado. A energia muda. Ele entra em um lugar e ninguém sabe por quê, mas sentem. Há algo ali, um tipo raro de firmeza. Não arrogância, não exibição, mas presença. A presença de quem não se trai, de quem tem paz porque tem propósito, de quem sabe que, se tudo acabar hoje, ele ainda terá vivido de acordo com seu próprio código. Esse homem não é comum. Ele é lembrado, ele é lenda. Não por ser perfeito, mas por ser inteiro. E sua força não vem do que conquistou, vem do que superou. Das vezes em que foi tentado a se ajoelhar, a pedir amor, a implorar atenção e não cedeu. Sua glória está na guerra interna vencida, no silêncio enfrentado, no orgulho restaurado. Esse é o tipo de homem que muda gerações, porque ele vive com tal intensidade, com tal clareza, que se torna uma referência viva, um farol para outros que ainda rastejam, que ainda acham que precisam da aprovação da sociedade, da família, das mulheres, dos amigos, para existirem. Ele mostra sem dizer uma palavra. Você não precisa de nada disso. Você só precisa de si mesmo, de coragem, de disciplina, de visão, de propósito e de uma fé inabalável no homem que você escolheu ser. E quando o mundo o desafia, como sempre fará, ele não recua. Ele sorri, porque já esteve no fundo. Já perdeu tudo. Já foi pisado, ignorado, rejeitado. E sobreviveu. E se você chegou até aqui, sentindo cada palavra como uma lâmina abrindo o seu peito, como um espelho incômodo, então talvez essa também seja a sua hora, a hora de quebrar o ciclo, de parar de pedir licença, de parar de viver para ser escolhido e, finalmente, escolher a si mesmo. E se tiver que caminhar só, que assim seja. Os homens verdadeiros sempre caminharam sós no início, mas depois o mundo o seguiu. O homem que precisa de aprovação está sempre de joelhos, mas o homem que se aprova ergue-se como um império, indestrutível, inesquecível, irrefutável. E você vai continuar de joelhos ou vai levantar e finalmente viver como foi criado para viver?